Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo de Axé. Tudo bem? Como vocês foram de festas? Espero que todos tenham tido graças e honrarias à divina de Deus e dos nossos orixás. Então, meu povo, tive afastado um pouquinho exatamente por causa das responsabilidades e a gente não conseguiu fazer e antecipar os vídeos anteriormente. Hoje nós vamos apresentar um histórico um tanto diferenciado em termos, diria, contextual. Vamos entrar no modismo hoje. E aí eu pergunto a vocês: o que interessa em nosso clero? É as nossas vontades ou as vontades de nossos orixás? Hoje, então, trago esse conteúdo para nós debatermos. Vejam bem, meus queridos e amados irmãos. Haja vista o modernismo em nosso clero, haja vista o desrespeito em nosso clero, haja vista as situações que ora nos apresentam diuturnamente esses abusos e essas contradições, acho que está demorando alguém levantar a voz, no bom sentido, para podermos, se não consertarmos, porém assim, trazer melhores entendimentos. Porque modificar é fácil. O difícil é modificar para o melhor. Então hoje o nosso canal entra em debate com um conteúdo mais profundo de discussão e de aceitação. Vamos lá. Eu não trouxe nenhuma matéria descrita. Eu trouxe uma matéria aleatória em termos de ainda não estar no nosso catálogo de apresentação. Então, meus irmãos, assim, vamos lá. Hoje nós temos diversas repartições que discutem algumas narrativas. Narrativa religiosa, narrativa esportiva, narrativa política e assim sucessivamente. Eu quero dizer para vocês que simplesmente, tudo pode ser falado, tudo pode ser dito, mas nem tudo pode ser feito. Por que lhe digo isso? Eu lhe digo isso porque, por exemplo, a igreja tem a sua Bíblia, não é? Nós temos a Bíblia brasileira e temos a Torá, não é? Temos outros livros chamados da lei, de acordo com cada país, com cada clero. Infelizmente, qualquer espírita, candomblecista, umbandista não tem o livro da lei, porque o nosso clero é de visão e de audição. Desta forma, o aprendizado fica aleatório, à mercê da inteligência e a sabedoria de cada um. E por isso que traz esse caos, principalmente ao nosso clero religioso, a nossa opção religiosa. Desta forma, meus queridos irmãos, trago esse debate. Eu perguntaria a vocês: por que existe as referências positivas e as referências negativas ou usuais de forma errada? Cito:
uma feitura não está escrito no livro. Está escrito no que você vê e no que você entende. Isso não significa que você não possa, com o seu sacerdote ou sacerdotisa, debater o assunto. Logicamente, esta condição, legalmente, e isso não precisa de livro, se dá e se discute com aqueles que têm os seus 7 anos arriado ao chão, independente se a pessoa tem cargo ou não tem cargo de santo. Então não cabe nós omitirmos para aqueles que cumprem os seus 7 anos de entender o processo. Já sei o que vocês vão dizer. Ah, mas se está assim hoje, que todo mundo quer ser pai ou mãe de santo, também seria o amanhã, ou seria o ontem, perdão, seria o ontem se fizesse isso. Entendi. Vocês não deixam de ter razão. Mas veja só. Se, por exemplo, o que está acontecendo hoje, tá? Sem o conhecimento, porque hoje todo mundo toma uns 7 anos, que a gente não vai aqui dizer se está certo ou se está errado, toma 7 anos, acha que a cuia, não é? Pode ser entregue. Não. Você tem lá os detalhes relevantes aos seus 7 anos, sem a avaliação do sacerdote de que aquela pessoa que está concluindo seus 7 anos tem ou podem abrir uma casa de santo. E hoje, por nós não termos organização, está esse inferno que a gente está vendo aí nos YouTube da vida e também visualmente falando, porque a gente visita, né, os templos dos co-irmãos e assim a gente vai dando o conhecimento, verbalmente falando, como é o nosso caso aqui, em termos de legalidade, não da minha visão, mas daquilo que você simplesmente apresenta. Então, queridos irmãos, concordam quando eu digo que você fazer 7 anos não significa que você tem cargo, que você pode assumir uma casa, que você pode conduzir um templo? Não. Inclusive, vale ressaltar que você pode ter um cargo de 2º escalão, tá? Porque tem cargo que você traz dentro do seu conteúdo espiritual e tem cargo que são eletivos. O que é isso? É quando o pai de santo ou a mãe de santo indica. Por exemplo, eu posso pegar um Ogã para fazer um santo, por mais que ele tenha 50 anos de barracão, de vida espiritual? Não. Não. Será que eu posso pegar uma Ekede para fazer um santo? Não. O cargo dela não é esse. Por mais que ela fique ali dentro do Roncopeji ou Sabagi, como queira. Ou Camarinha, como queira. Não, não pode. Ela não tem a espiritualidade para aquilo. Por que a espiritualidade? Porque simplesmente é a nossa espiritualidade, o eu de cada um é que te conduz para você passar ensinamentos, para você fazer aquele ato. E hoje, qualquer um borda o título de pai ou mãe de santo e a gente está vendo aí essas atrocidades, esses contextos que denigrem a imagem de nosso clero.
já não era respeitado, já tínhamos problemas para produzir os nossos xirês, já era problemático, agora piorou, porque na época em que era reprimido, era porque era bruxaria. Se tem bruxaria, tem conhecimento, concordam? Porém, o que acontece? Hoje nós estamos sendo criticados, tá? E aqueles que têm um pouquinho de cérebro, ou que tenha 2 neurônios, eles não vão a essa casa se eles tiverem 2 neurônios. Então, meu povo, vamos buscar essa condição, essa solução, sem ninguém querer ser mais do que ninguém. Não adianta o axé do Alfonjá, não adianta o axé do Cantuá, não adianta o Angola, não adianta o Jeje, não adianta o Nagoxambá, não adianta. É todos com a mesma potencialidade, o mesmo objetivo, espiritualidade. Porque pode ter milhões de axés, mas ninguém vai conseguir achar um outro suposto conteúdo para aplicar se não for o único, que se chama espiritualidade. Porque mediunidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Mediunidade é quem tem a condição de receber o espírito, mas isso não quer dizer que ele seja espiritualizado, porque quem escolhe a gente não somos nós que escolhemos o orixá, é o orixá que nos escolhe. Então, quando isso acontece, esse orixá já traz a informação do contexto desse indivíduo, a potencialidade espiritual desse indivíduo. O pai de santo, que é bom, que tem embaixo da unha o conhecimento de axé, ele vai dizer para você assim, você é mediúnica, mas você não é espiritualizada. Vou dar um exemplo. O cavaleiro, aquele que sobe no cavalo, ou o forasteiro, ou aquele que sobe em cima de um cavalo, de um jumento, é a espiritualidade, vamos dizer assim. E o jumento é a materialidade e a mediunidade, tá? Falando respeitosamente, falando, tá? Simbolicamente, para entender uma coisa e outra. Então, eu diria assim, meus irmãos, temos que dar a César o que é de César e a Pedro o que é de Pedro, senão nós vamos continuar piorando. É pai de santo dando tapa na cara de filho de santo, é homem vestindo-se de baiana, né? Como se fosse Iabá, é homem botando pano de cintura no ventre, é mulher, né, fazendo o que o homem faz, né? E aí, isso não é crítica pessoal, isso é crítica universal. Por quê? Porque o universo está, através dessa negatividade, empurrando o nosso clero para o abismo. Gente, não adianta, quem quer ser mulher, não, depois que nasceu, não vai ser mulher. Não existe ciência e não existe espiritualidade que vá fazer isso. Por quê? Porque simplesmente a divindade, Deus, criou a mulher com as suas vertentes e criou o homem com as suas vertentes. Então, quando você sacrifica o seu corpo para modificá-lo, o resultado não vai ser o mesmo. Então eu respeito, mas eu não posso agredir o orixá, eu não posso agredir a espiritualidade, não é? Como que eu vou pegar
uma mulher trans para cuidar de Baba Egum? Não posso. Como que eu posso pegar uma mulher trans, tá? Que se diz homem, que quer que a gente chame de homem, para cuidar de Exu? Ah, mas olha, sem brechas para narrativas. Ah, mas não tem narrativas. Mulher não cuida de Exu. Mulher não cuida de Baba Egum. Mulher cuida, aquela que pode, das iais. Exu e Baba Egum não. E milhões de outras funções que mulher não pode fazer no axé. Não é preconceito, é que até mesmo aqueles cargos que ela pode executar, às vezes ela não pode participar porque ela sangra, ela menstrua. E diz a Bíblia, que a nossa religião, o nosso clero está lá na Bíblia, procure, quem quer pesquisar, vai lá e pesquise, está lá na Bíblia, tudo nosso está na Bíblia, nós copiamos tudo da Bíblia. Então, eu falo para vocês, a Bíblia diz que a mulher impura, ela tem que ficar 7 dias inapta. E aí? E aí? Quem vai dizer que é o contrário? Aí eu lhe pergunto, a Iabá pode ir lá fazer a comida de um orixá qualquer? Já não estou nem falando de Exu nem Baba Egum. Já estou citando aquilo que ela pode fazer. Eu lhe pergunto, pode, meu povo? E aí como é que faz? O homem pode todo dia. O homem pode todo dia fazer as coisas por orixá. Logicamente, conscientemente, aqueles que têm a responsabilidade e o respeito pela espiritualidade, pelos orixás. O homem pode fazer todo dia. Então tem coisas que não cabe. Aí ficam usando uma narrativa esdrúxula e os sacerdotes, me desculpem, as sacerdotisas, que me desculpem, mas aceitam. Aí fica esse inferno no nosso clero, aonde, por alguma questão, por algum desejo, tá? Aceitam. E como o mundo está de cabeça para baixo, o que acontece? Fica normatizado. Meu povo, minha gente, vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade, porque, olha, quem aqui faz, aqui se paga. E às vezes temos situações que a gente até fica com pena, fica com um sentimento de que, não posso ajudar. Mas não é que a gente não possa ajudar, é que as pessoas não querem ser ajudadas. Bonito, para a maioria do povo de Candomblé, é o barracão lindo, né? Cheio de gente, né? Olha, aqui tem axé. Não é axé não, meus irmãos. É exatamente porque aceita o que a gente está vendo os nossos co-irmãos fazerem. É pombogira indo para o salão de festa, para a piscina com a cigarrilha ou cigarrete desse tamanho, um Luiz XV deste tamanho, sabe? De charrete, de carruagem, de limousine. Vocês entenderam? Igreja da Pombogira, pagode do Zé. Eu não sei aonde o meu vídeo alcança, mas aqui no Rio de Janeiro tem carro de som no centro do Rio de Janeiro, às vezes, fazendo homenagem a Exu lá, e nego recebe da Quaquaquá, da Kikiki, da Bambambam, e tá tudo certo. Hoje os grupos de pagode estão aí nos botecos da vida, cantando para Exu, e o povo está feliz. Mas ninguém está olhando o resultado. Ninguém está preocupado com o resultado. Meus irmãos, esse foi um pequeno pedaço do que eu quis trazer hoje de história. Continuaremos em breve. Peço que você participe, né? Que você nos dê o likezinho, não esqueça. Compartilhe, curtam, entendeu? Porque isso aí é um conteúdo que não é meu,
é nosso. Quem tem um pouquinho de consciência, tá, vai ver que eu não estou falando asneira. E aqui eu quero deixar um abraço para Ialorixá Sheila de Oxum, tá? Tive a honra de conversar com ela esses dias, vai ser uma das participantes mais para frente do nosso evento com relação às entrevistas. E o seu Ileaxé, seu barracão, é na zona oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande. Um beijo nos vossos corações. Obrigado.